Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da UERJ do processo seletivo 2025. É a questão número 1. A questão diz assim: bom pessoal, essa questão ela é referente ao texto base. A UERJ costuma colocar algumas questões no início da prova que envolve diversos conteúdos e a questão número 1 envolveu o conteúdo de Física, mas a parte mesmo de Ciências da Natureza vai estar lá para baixo da prova, a partir da questão 30, 30 e pouco, tá bom? Então, pessoal, o texto base era um texto muito grande, então para a questão não ficar muito longa, eu vou ler somente o trecho, que está citando a parte da física, tá bom? Que está falando aqui sobre a física e que tem a ver com a questão número 1, tá bom? O título do texto diz assim: por que o pensamento linear pode ser um problema na sua vida? E aí esse trecho aqui era o trecho que a gente vai relacionar com a questão. No entanto, nem todas as relações lineares estão em proporção direta. Para converter de Celsius para Fahrenheit, você precisa multiplicar a temperatura em Celsius por 1,8 e adicionar 32. Dobrar o número de entrada não dobra o de saída nesta relação, mas por ser linear, uma mudança fixa na entrada sempre corresponde a uma mudança fixa na saída. Essas relações podem ser representadas como linhas retas e é por isso que as chamamos de lineares. Bom, pessoal, então somente esse pedacinho aqui do texto, que seria interessante. Então ele está fornecendo para a gente a relação de conversão da escala graus Celsius para a escala Fahrenheit, tá? Então, se você não lembrava, a gente já sabe que a questão número 1 vai ser uma questão de conversão, mas se você não lembrava da equação, no texto ele está fornecendo para a gente. Vamos escrever isso matematicamente, Então, ele fala assim: para converter de Celsius para Fahrenheit, você precisa multiplicar a temperatura em graus Celsius por 1,8, multiplicar, e adicionar, ou seja, somar 32. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit vai ser a temperatura em graus Celsius multiplicada por 1,8 adicionada de 32. Então, eu vou reescrever isso aqui só para ficar mais bonitinho. 1,8C mais 32. Essa aqui é uma equação de conversão da escala Fahrenheit para Celsius, Então, vamos aqui selecionar essa equação, tá bom? E aí eu vou para a leitura do número 1, você vai ver que vai precisar utilizar. Eu não vou resolver somente utilizando essa equação fornecida, eu vou resolver de outras maneiras também, para que, caso ele não tivesse fornecido a equação, você tivesse outras possibilidades, já que a gente está explorando as questões anteriores da prova, Questão número 1. Na cidade do Rio de Janeiro, a população já experimentou a sensação térmica de 55 graus. Com base nos dados do texto, essa mesma temperatura em graus Fahrenheit corresponde a... Então, pessoal, ele já facilitou e deu a equação de conversão para a gente. Ele disse que o Fahrenheit vai ser igual a 1,8 graus Celsius mais 32, certo? Então, é só você jogar o valor de 55 aqui no grau Celsius. Vai ficar 1,8 vezes 55 mais 32. Aí você vai fazer esse cálculo, 1,8 vezes 55 vai dar 99 mais 32. Quando você somar 99 com 32, vai dar 131 graus Fahrenheit. Então já chegamos aqui na nossa resposta, que é a letra A. Tá? Mas eu vou explorar mais um pouquinho essa questão com vocês, tá legal? A gente vai resolver também por escalas arbitrárias e vamos utilizar também uma equação que é muito comum nos livros didáticos, tá? Caso ele não tivesse fornecido a equação dessa maneira. Bom, pessoal, geralmente nos livros didáticos, essa relação vem em forma de fração. Ela vem escrita assim, C sobre 5 ou TC sobre 5 igual a F ou TF menos 32 sobre 9. Essa relação é a mesma que essa, só que essa daqui ela está mais trabalhada, Se você pegar 9 vezes C, fazer a distribuição aqui, depois dividir tudo por 5, você vai chegar nessa relação aqui. Mas, nos livros didáticos, costuma ter essa aqui na forma de fração. Caso você lembrasse dessa, não teria problema nenhum você resolver por ela. Vamos colocar, é a mesma.
55 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. 55 sobre 5 é 11. F menos 32 sobre 9. Multiplica cruzado. 11 vezes 9, 99, igual a F menos 32. Quem está diminuindo, passa somando. F vai ser igual a 99 mais 32. F vai ser igual a 131 graus Fahrenheit. Tá bom? Mais uma possibilidade. Ah, mas eu não lembrava, mas eu lembrava dos termômetros, de como desenhá-los. Eu lembrava de como comparar a escala graus Celsius com a escala Fahrenheit, né? Então você pode fazer por escalas arbitrárias. Vamos aproveitar que a gente está explorando essa questão para ver mais possibilidades. Eu gosto de usar essa daqui, ela parece mais complexa, mas você pode fazer com qualquer termômetro, né? Então isso é interessante. A temperatura de fusão do gelo é 0 graus. A temperatura de ebulição da água é 100 graus. A temperatura correspondente a 100 graus na escala Fahrenheit é 212. A temperatura correspondente a 0 graus na escala Fahrenheit é 32. Lembrando que a escala em graus Celsius é dividida em 100 partes e a Fahrenheit em 180 partes. Então, a gente tem a temperatura de 55 graus corresponde a qual temperatura na escala Fahrenheit, né? Então, eu faço assim, pessoal, olha, eu faço um macetinho, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Eu faço assim, ó. Segundo menos o terceiro termo do primeiro termômetro sobre o primeiro menos o terceiro termo do primeiro termômetro vai ser igual ao segundo menos o terceiro termo do segundo termômetro dividido sobre o primeiro menos o terceiro termo do segundo termômetro, que é a diferença entre esses dois, esses dois, esses dois, esses dois. Nos livros didáticos vem bonitinho a diferença, né? Mas eu gosto de escrever assim, os alunos geralmente entendem mais facilmente essa regrinha aqui. Então vamos lá. Quem é o segundo termo do primeiro termômetro? Lembrando que a ordem vai de cima para baixo. O segundo é o 55. Menos o terceiro termo, 0. Dividido pelo primeiro termo, 100. Menos o terceiro termo, 0. Tá? Do primeiro termômetro. Vai ser igual ao segundo termo do segundo termômetro, menos o terceiro, dividido pelo primeiro, menos o terceiro. Então, 55 menos 0, 55. 100 menos 0, 100. X menos 32, repete, 212 menos 32, 180. Corta aqui, corta aqui. 55 vezes 18 vai dar 990. E eu vou fazer a distributiva desse 10. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 32, 320. Passa para lá, somando. Então, 990 mais 320 vai ser igual a 10x. Aqui vai dar 1.310. Igual a 10x. Aí você corta o 0, o x vai ser igual a 131 graus Fahrenheit, que estaria aqui. Tá bom, pessoal? Então, essa é mais uma maneira de resolver. Pode parecer um pouco mais complexa, mas é interessante que todas as equações vêm dela. Então, se você não lembrar de alguma, né, por acaso, é interessante lembrar dos termômetros também, que é uma outra possibilidade. Tá bom, pessoal? Questão número 36. A questão diz assim: durante um treino, 4 posições ocupadas pelos corredores A e B, deslocando-se em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, foram verificadas em intervalos sucessivos de 10 segundos. Então, daqui para cá tem 10 segundos, daqui para cá 10 segundos, daqui para cá 10 segundos. Obtendo-se os seguintes resultados. Então, a gente tem a posição, primeiro, segundo, terceiro e quarto, do corredor A e do corredor B. Após 60 segundos do início do treino, a distância em metros entre os corredores é igual a... Bom, pessoal, vamos lá. Ele já falou aqui que o movimento é uniforme, então tem algumas equações do movimento uniforme que é muito importante a gente
Recordar que no caso é a equação da função horária dos espaços, que é o S igual a S0 mais VT, que o pessoal até brinca, né? Meus alunos gostam de brincar de chamar de sorvete, né? Eu não vejo problema desde que você entenda o que cada item desse significa, né? Porque não adianta decorar as equações se você não entende e não consegue aplicá-las, tá bom? Mas o pessoal brinca e fala sorvete para poder decorar. Então, S é o espaço final em metros, S0 é o espaço inicial em metros também, velocidade em metros por segundo e T é o tempo em segundos. Essa velocidade aqui ela é constante, né? E ela vem dessa equação aqui da velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Então é muito importante quando a gente estiver falando de movimento uniforme lembrar dessas equaçõezinhas aqui, tá bom? Bom, então vamos analisar aqui uma coisa. Então a gente tem aqui o corredor A sai de 0 e vai até 30 metros em 10 segundos. Daqui até aqui ele gasta 10 segundos. De 30 a 60 ele gasta mais 10 segundos. E de 60 a 90 mais 10 segundos. O corredor B sai de 0 a 40 em 10 segundos. De 40 a 80 em mais 10 segundos. E de 80 a 120 em 10 segundos. Okay? É importante a gente entender o que está dizendo a tabela. Então é importante a gente calcular a velocidade do corredor A e do corredor B, né? Já que ela é uniforme, ela vai ser a mesma em qualquer posição. Então vamos começar calculando a velocidade de A. Velocidade de A vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Então a velocidade de A vai ser igual ao espaço final menos o espaço inicial sobre o tempo final sobre o tempo inicial. Só que ele fala que o intervalo de tempo de um para o outro é 10 segundos, então eu já sei que é um único intervalo de tempo, vou botar ΔT mesmo, tá? Então a velocidade de A vai ser igual a espaço final, vamos pegar dois pontos quaisquer, então vou pegar a primeira e segunda posição, 30 menos 0, dividido pelo tempo, que é 10, 30 menos 0, 30 dividido por 10, 3 metros por segundo. Tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Daqui a aqui ela vai a 3 metros por segundo. A velocidade é constante, o movimento é uniforme. Por exemplo, se eu pegasse esse e esse ponto, 60 menos 30 é 30, dividido por 10 é 3, então também é 3 metros por segundo. Isso significa que a velocidade permanece constante durante todo o tempo. 90 menos 60 é 30, sobre 10 é 3. Entendeu que a velocidade do corredor A vai ser sempre 3 metros por segundo? E agora vamos fazer aqui a do corredor B, que também vai ser ΔS sobre ΔT, vai ser S menos S0 do corredor B sobre ΔT, que é o mesmo intervalo de tempo. Então, VB vai ser igual ao espaço, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar a posição 1 e 2, 40 menos 0, dividido por 10. VB vai ser igual a 40 menos 0, 40 dividido por 10, 4 metros por segundo. Então, isso quer dizer, de 0 a 40, ele faz em 10 segundos a uma velocidade de 4 metros por segundo. Ah, eu queria pegar 3 e 2. 80 menos 40, 40 dividido por 10, 4. 120 menos 80, 40 dividido por 10, 4. Então, ele permanece na velocidade constante de 4 metros por segundo, tá ok? E aí, tranquilo? Bom, pessoal, então, já encontramos a velocidade para podermos montar a nossa função horária dos espaços para o corredor A e para o corredor B. Porque não adianta a gente só resolver a questão, é interessante a gente aprofundar, né, e explorando os conceitos, porque as questões de cinemática e de movimento uniforme caem muito na UERJ. Então, se você for fazer uma próxima prova e tal, a gente já está praticando aqui, resolvendo essas questões anteriores. Então, a gente tem que a função horária dos espaços, S igual a S0 mais VT, a gente é a função do movimento do corpo A e do corpo B. A gente pode montar essa função para qualquer movimento. Então, vamos lá, desde que ele seja uniforme. Então, isso quer dizer que o meu espaço A final do corredor vai ser igual a S0. Quem é S0? O espaço inicial, né? Espaço inicial. Então, o espaço inicial, a posição 1 do corredor A é 0. A velocidade dele é 3. 3t. Então, SA vai ser igual a 3t. Então, para qualquer intervalo de tempo, eu consigo descobrir a minha posição final do corpo A, tá?
Então agora eu vou descobrir a do B e vou deixar pronto também. Você vê que a gente está explorando a questão, não necessariamente só encontrando a resposta, isso aqui a gente já poderia fazer, tá? Então vamos lá. Vamos fazer para o corredor B. SB vai ser igual a S0 do corpo B também, ele começou do ponto 0 também. A velocidade que nós encontramos do B vai ser 4. E T é um intervalo de tempo, então SB vai ser igual a 4T. Aí agora ele fala assim, após 60 segundos do início do treino, a distância em metro entre os corredores vai ser igual a... Bom, vamos encontrar a posição do corpo A quando ele estava onde ele estava lá em 60 segundos, tá? Então, SA vai ser igual a 3 vezes 60, que é o intervalo de tempo, SA vai ser igual a 180 metros. E o SB, onde ele estava nos mesmos 60 segundos, 4 vezes 60, SB estava lá no 240, na posição 240. Ele estava muito à frente, que a velocidade dele é maior também. Então ele quer saber qual a diferença de distância entre os dois. Qual o intervalo, né? Qual vai ser o espaço entre os dois? Então a gente fala que ΔS, que é o espaço final menos inicial, vai ser igual a 240 menos 180, que vai ser igual a 60 metros. Resposta, letra B. Entenderam, pessoal? Acompanhe devagarzinho a questão, que ela não era difícil. Mas a gente tem que explorar os conceitos direitinho, né? Montar as funções horárias, encontrar as velocidades baseado na tabela. É uma questão clássica de cinemática no movimento uniforme. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 39. A questão diz assim. Para determinar a potência dissipada por um equipamento industrial, verificou-se a relação entre a corrente elétrica em amperes e a tensão em volts aferidas no circuito. O valor da tensão X correspondente à corrente de 5 amperes, correspondente à corrente de 5 amperes, não foi registrada conforme indicado ao gráfico. Nesse circuito, quando I igual a 5 amperes, a potência instantânea dissipada pelo equipamento em watts vai ser igual a... Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou resolver essa questão de duas formas com vocês, tá bom? Vou resolver utilizando duas equações diferentes para potência dissipada. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente está vendo que essa é uma reta crescente, que ela segue uma linearidade, o gráfico tensão por corrente. Então, a gente sabe quando a tensão é 5, a corrente elétrica é 1, quando a tensão é 10, a corrente é 2, quando a tensão é 15, a corrente é 3. Então, ela segue o padrão linear. Então, quando a corrente é 20, quando a tensão é 20, a corrente é 4, quanto que vai ser a tensão quando a corrente for 5? Ela está crescendo de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, já sabemos que o X vale 25. Tá? Mesmo que ele tenha ocultado aí, a gente já sabe que ele vale 25. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Ok? Então, a gente poderia utilizar a equação da potência, o pessoal gosta muito de usar ela, acha mais simples. Potência igual a tensão vezes a corrente, onde a potência é em watts, a tensão é em volts e a corrente é em amperes. Só tem que ficar atento que tem algumas situações que ela não é utilizada como potência dissipada. Mas, na maioria dos problemas da UERJ a gente pode utilizar, são situações específicas, tá? Mas não tem problema, vamos utilizar. Potência vai ser igual. Quem é a tensão que a gente está querendo? Ele está querendo a potência instantânea dissipada quando a corrente for 5 amperes. Quando a corrente for 5 amperes, a tensão vale 25. Então, vai ser 25 vezes 5, que vai ser igual a 125 watts. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Bom, pessoal, só que assim, a gente tem uma outra possibilidade de fazer. Eu vou ser sincera, quando eu fiz esse problema a primeira vez, eu fiz de outra maneira. Ela é um pouquinho mais detalhada, mas de repente seja mais uma possibilidade aí para você explorar, já que a gente está resolvendo as questões anteriores para poder relembrar alguns conteúdos, né?
Então vamos resolver das duas formas, né? Que eu acho interessante. Outra equação que nós temos para a potência dissipada, a gente tem igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, ou potência dissipada igual a R vezes a corrente ao quadrado. Potência também o watts, U em volts, R em ohms, que é a resistência elétrica. Potência em watts, R em ohms, corrente em ampere. Ok? Então, a gente também teria essa possibilidade. Mas falar, poxa, Laís, eu não tenho a resistência, o que eu faria? Aí você teria que lembrar lá da primeira lei de Ohm, que cai em praticamente todos os vestibulares com muita frequência. U igual a RI. U em volts, tensão, R, resistência em ohms e I, corrente elétrica em amperes. Ela cai com muita frequência, pessoal. Então tem que estudar, sempre cai nas questões da UERJ com muita frequência. Então, olha só, vamos pegar um ponto aleatório, qualquer ponto que eu quiser aqui. Vou pegar o primeiro, que é o mais fácil, tá? Depois a gente faz com outros para vocês verem. Quando a tensão for 5 volts, qual vai ser o valor da minha resistência? A corrente vai ser 1, então a resistência vai ser igual a 5 ohms. Aí se eu pegar outro ponto, eu posso pegar daqui 10 e 2. 10 dividido por 2, que é tensão dividido pela corrente, vai ser igual a resistência. 10 sobre 2, 5. Mesmo valor. 15 dividido para 3, 5. 20 dividido para 4, 5. 25 dividido para 5, 5. Então, resistor ôhmico. É um comportamento de um resistor ôhmico. Então, qualquer ponto que eu pegar, eu sei que o resistor que eu estou falando aqui vale 5 ohms, ok? Então, eu já tenho o valor da resistência. E o valor da corrente elétrica que ele está pedindo é qual? Ele quer quando a corrente elétrica for 5 amperes, então eu vou usar essa daqui, ó. Poderia usar outra também, mas vamos lá. Potência dissipada, vou mudar por aqui. Potência dissipada vai ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, a potência dissipada vai ser igual a resistência, que nós encontramos, vezes a corrente que ele está pedindo. 5 ao quadrado. Então, potência dissipada vai ser igual a 5 vezes 25, que vai ser igual a 125. 125 watts. Tá bom, pessoal? Eu sei que vocês procuram lembrar. Claro que todas as equações, né, pessoal, derivam da primeira lei de Ohm, a gente vai abrindo, vai trabalhando elas, né? Então, elas estão todas relacionadas. Porém, se você lembrasse da equação da potência dissipada desta forma, lembrasse da primeira lei de Ohm, você poderia resolver também por aqui, tá? Era mais uma forma de você resolver o problema. É claro que por essa daqui é mais simples, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 42. A questão diz assim. Essa questão, pessoal, ela vem com um texto base antes, tá? Que ele fala assim: considere as informações a seguir para responder essas questões 41 e 42. Oppenheimer, vencedor do Oscar de melhor filme em 2024, retrata o desenvolvimento das duas primeiras bombas atômicas produzidas pelos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. A energia liberada pelos dispositivos nucleares lançados nas cidades de Hiroshima e Nagasaki em 1945 foi capaz de provocar a morte de milhares de pessoas em função do seu poder destrutivo, oriundo das reações nucleares em cadeia conduzida por nêutrons. Questão 42. Considere que toda a energia liberada em um intervalo de tempo de 1 segundo pelas duas bombas corresponde a 1,5 vezes 10 elevado a 14 joules. O gráfico que representa a potência média dessas bombas ao explodirem é... Bom, pessoal, então a UERJ gostou mesmo de fazer questão de potência, né, nesse processo seletivo. A banca se empolgou. Então, é uma questão que também no Enem cai demais. Vamos lá, então. Pessoal, a gente tem que lembrar uma equação que ela é muito importante na física. Ela cai muito no Enem. Então, é potência igual a energia sobre o tempo. Tá? Essa daqui, pessoal, vocês não podem esquecer ela. Ela é muito importante mesmo, em diversos vestibulares. É muito raro o vestibular que não cobra uma questão que não caia a equação da potência relacionada à energia, com o tempo, tá bom? Então, essa aqui não pode esquecer, muito importante. Vou botar ela de vermelho aqui já, tá?
Anotem ela aí, né, no seu caderno, porque sempre os alunos falam assim, quais são as equações mais importantes? Claro que a gente não é só decorar a equação, como eu sempre falo, é entendê-las, mas elas são importantes sim. Então a potência vai sair em watts, né? Energia, isso no sistema internacional, em joule, e tempo em segundos, porque ele tem outras unidades também, né, que pode vir a sair, mas a gente vai aprofundando nas outras questões. Então, pessoal, é o seguinte, ele me dá um tempo aqui de 1 segundo e me fala a energia das duas bombas. Então, a gente pode calcular a potência em watts, tá, que foi liberada nessas duas explosões, na explosão das duas bombas. Então, a potência vai ser igual a energia em joule, que é 1,5 vezes 10 a 14 joules, dividido pelo intervalo de tempo de 1 segundo. Isso quer dizer que a potência liberada foi de 1,5 vezes 10 a 14 joule dividido por segundo, que é a mesma coisa que o watt. Um watt é igual a 1 joule por segundo, tá bom? Então, isso quer dizer que essa potência liberada tem que dar 1,5 vezes 10 a 14 watts. Então, antes de olhar os gráficos e as opções que nós temos, a gente tinha que fazer essa observação, já que ele está relacionando e ele quer saber da potência, tá bom? Ótimo. Então, agora vamos olhar do que se trata os gráficos. Os gráficos aqui das alternativas são gráficos tensão por corrente, né? Tensão por corrente, todos eles são tensão por corrente. O que acontece, pessoal? A gente acabou de resolver uma questão lá no item anterior sobre potência. Outra equação para potência que nós vimos lá no item anterior é potência igual a tensão vezes a corrente, certo? Então, se você resolveu a questão anterior, você já lembraria dessa equação nessa daqui, pronto, mataria a questão. Porque eu sei se eu multiplicar a tensão vezes a corrente, eu vou ter a potência, eu tenho que encontrar esse valor aqui. Aí você vai falar, poxa, Laísa, vamos lá. Vamos multiplicar o primeiro caso para o item A? Item A. Potência vai ser igual a 1,5 vezes 10 à quinta vezes 10 à nona. Potência vai ser igual a 1,5 vezes 10. Repito a base e somos expoentes. 5 mais 9 é igual a 14 watts. Beleza. Bateu? Bateu. Olha a mesma potência. Poxa, legal, hein? É uma possibilidade. Agora, olha só o gráfico, vamos botar o C. Pode ser C ou B, tanto faz. 1,5 vezes 10 à quinta e 10 à nona. Você vai falar, poxa, Laís, é o mesmo. E agora, qual que eu escolho? Aí, 1,5 vezes 10 à quinta, 10 à nona. É o mesmo. 1,5 vezes 10 à quinta, 10 à nona. Todos vão dar 1,5 vezes 10 a 14 se você multiplicar um pelo outro. Porém, pessoal, olha só, lembra quando você tem um gráfico, por exemplo, vou fazer aqui um gráfico, tá? Um eixo qualquer, tá? Só para vocês lembrarem o conceito. Velocidade por tempo. Quando a gente tem um gráfico velocidade por tempo, quando a gente encontra a área desse gráfico, a área do gráfico é numericamente igual à distância percorrida ou numericamente igual ao ΔS, porque V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, se eu tenho que ΔS vai ser igual a V versus T. Tá? Por exemplo, se aqui fosse... Pessoal, isso aqui é só para vocês lembrarem o conceito de encontrar a área nos gráficos. Por exemplo, força e distância. Quem é força vezes distância na física? Força vezes distância não é o trabalho? Então, quer dizer, se eu calcular a área de um gráfico, força por distância, eu vou ter numericamente igual ao trabalho realizado. Então, o que acontece? Você tem que lembrar o conceito aqui de encontrar a área. Então, quem vai ser a tensão vezes a corrente? A área vai ser numericamente igual à potência. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. A gente tem vários gráficos aí na física. Se a gente encontrar a área, a gente vai encontrar alguma grandeza importante. Então, aqui, não bastava só multiplicar a tensão vezes a corrente, tinha que lembrar o conceito da área ser numericamente igual a uma das grandezas. Então, nesse caso, a área vai ser numericamente igual à potência, tá? Então, o que acontece? A área do retângulo é base vezes altura, certo? Base vezes altura. Então, a área do retângulo
vai ser igual a U vezes I, certo? Isso vezes isso. Aí eu vou ter a área nesse valor. Qual é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, quer dizer que eu encontraria esse valor aqui, base vezes altura, base vezes altura dividido por 2. Então, não daria o valor da potência. Então, eu não poderia usar nem esse triângulo e nem esse triângulo. Entenderam? Ah, mas esse daqui, o que acontece, pessoal? Aqui é possível calcular a área, mas geralmente no ensino médio a gente não aprende ferramentas matemáticas para calcular a área dessa curva, tá? Então, não, essa aqui não. Essa aqui até você poderia tentar achar aproximado, mas não. Então, a resposta aqui, pessoal, é o item A, porque a gente calcularia a base, que é 10 à nona, vezes a altura, que é 1,5 vezes 10 à quinta, que vai dar exatamente 1,5 vezes 10 à 14, que é igual à potência calculada aqui pelo enunciado da questão. Bom? Então, não pode esquecer, pessoal, de ir para esse caminho das áreas. A UERJ cobra muito isso. Tá? Ela tem um padrão de questões muito de exigir essa questão da área ser numericamente igual a alguma grandeza. Tá bom, pessoal? Então, olha só, vamos marcar aqui a alternativa, é o item A. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 45. A questão diz assim: para variar em 60 graus a temperatura de m quilogramas de água, foi utilizada toda a energia produzida pela queima de 100 gramas de etanol. Para essas condições, considere os seguintes valores. Poder calorífico do etanol igual a 30 kJ por grama. Cuidado com esse vírgula aqui, tá? Porque o pessoal pode colocar 3.000, tem que tomar muito cuidado. 30,00 é 30. Calor específico da água igual a 4,20 joule por grama grau Celsius. O valor de M, ou da massa em quilogramas, é aproximadamente igual a... Bom, pessoal, uma questão clássica de calorimetria que cai com bastante frequência na UERJ, né? Então, não pode deixar de estudar calorimetria, né? Então, vamos, antes de explorar a questão em si, vamos relembrar algumas equações importantes da calorimetria. Vamos falar da quantidade de calor. Quantidade de calor, a gente tem duas, né? Mais conhecidas, que é massa vezes C vezes delta θ, onde quantidade de calor sensível vai ser igual a minha massa vezes o meu calor específico vezes a minha variação de temperatura, tá? A minha variação de temperatura. Pessoal, esse aqui é chamado de quantidade de calor sensível. O pessoal lá no ensino médio gosta de chamar de quimacete, para poder lembrar lá na hora da prova. São muitas equações e, como eu falo sempre nos meus vídeos, eu não vejo problema em encontrar formas de lembrar das equações, mas tem que entendê-las e saber aplicá-las, tá? Então, quantidade de calor sensível, que é o quimacete, por causa do θ aqui de temperatura, eu não gosto de usar o T como temperatura, né? Mas eu uso θ, tá? Se você quiser botar T de temperatura, não tem problema. E o Q igual a M vezes L, ou seja, a quantidade de calor latente vai ser igual a massa vezes o latente. Mas como assim? Pessoal, é o seguinte, eu não coloquei unidades porque essas unidades podem variar muito conforme o C, que é o calor específico, e o L, que é o latente. Eu vou falar disso. A quantidade de calor sensível, ela acontece quando existe aumento de temperatura ou diminuição de temperatura, uma variação de temperatura sem mudança de fase, tá? Sem mudança de fase. Por exemplo, você está esquentando uma água na leiteira sem mudança de fase. Quando ela começa a esquentar, ela não começa a evaporar de imediato, né? Então é isso, ela está ali no processo de quantidade de calor sensível. Quando ela começa a evaporar, por exemplo, ela sofre um latente de vaporização. Então existe uma mudança de fase e a temperatura fica constante, tá? Então quando a gente fala aí quantidade de calor latente é porque tem mudança de fase, quantidade de calor sensível sem mudança de fase. Então vamos lá. Olha só o que ele fala aqui. O poder calorífico do etanol, só, é o latente, tá? Aqui igual latente. Porque o que acontece? Se eu passar aqui
dividindo, quem vai ser o latente? Não é a quantidade de calor sobre a massa? Então isso quer dizer, quando ele fala joule por grama ou quilojoule por grama, o prefixo quilo vem de 10 ao cubo, ou seja, 1000, eu tenho que a quantidade de calor está em joule e a massa está em gramas. Então isso aqui é o meu latente. Muita gente, eu creio que deve ter se confundido, porque quando ele fala poder calorífico, fica em dúvida, né? Então, cuidado, quando for assim, analisa as unidades. Muita gente até lembrava das equações e esquece de analisar as unidades. E ele já afirma que o calor específico da água, ou seja, o meu Czinho, está em joule por grama grau Celsius. Então, quando eu vejo a unidade, eu já sei tudo o que acontece aqui na minha equação. Isso quer dizer que a minha quantidade de calor está em joule, a massa está em grama, o delta-θ está em graus Celsius e o meu calor específico está em joule por grama grau Celsius. Então, são eles que determinam as unidades que vão estar aqui Aqui, por exemplo, está em quilojoule. Poderia estar só em joule, tá? Vou botar o quilojoule, vou botar o prefixo também. E aqui está em grama. Então, para o latente sair em quilojoule por grama, tá? Porque o aluno fica assim, eu tenho que converter? Eu não tenho que converter, porque ele está pedindo em quilos. Converte só no final, para facilitar. Porque se você converter antes, você vai ter que converter também essas unidades aqui, vai dificultar mais o problema, tá? Então, vamos lá. Vamos agora analisar o problema em si. Então, o que acontece, pessoal? Olha só que ele fala, para variar em 60 graus a temperatura de m quilogramas de água, ou seja, variar a temperatura, ou seja, ele está falando de calor sensível para a água, né? Está variando a temperatura. Foi utilizado toda a energia produzida pela queima. Queimou totalmente 100 gramas de etanol, mudou de fase. Então, o que acontece? O etanol aqui sofreu latente. Então, vamos encontrar a quantidade de calor que ocorreu no processo de queima desse etanol. Então, já que houve mudança de fase, né, queimou o etanol todo, vai ser massa vezes o latente. Então, a quantidade de calor envolvida na queima do etanol vai ser igual à massa do etanol, que é em gramas, ele está pedindo para manter em gramas, vezes o latente do etanol, que é 30 quilojoules. Então, eu já posso escrever como 30 vezes 10 ao cubo. Ó, 30 kJ por grama é a mesma coisa que 30 vezes 10 ao cubo joule por grama. Abre o prefixo, tá? Vamos abrir os prefixos, tá, pessoal? Não pode esquecer. Então, 30 vezes 10 ao cubo joule por grama. Então, a quantidade de calor do etanol vai ser igual a 3. Pessoal, 1, 2, 3 zeros. Vou botar aqui 10 ao cubo, tá? Eu peguei o 3, aqui é 3 vezes 10. Então, com 3 zeros, 3 vezes 10 ao cubo, vezes o 10 ao cubo que tá aqui, ó. Então, eu peguei isso aqui, ó, esse zero com esse zero aqui, e transformei num 10 ao cubo. Então, o Q do etanol vai ser igual a 3 vezes 10 à sexta joules, ok? Então, a gente descobriu a quantidade de calor utilizada para essa queima do etanol, ok? Então, pessoal, a gente não para aí, porque ele fala assim, né? Para variar a temperatura de 60 graus de uma certa massa de água, foi utilizado toda a energia. Olha só o que ele fala aqui, pessoal. Isso aqui matou o problema. Foi utilizado toda a energia. Então, qual vai ser o valor da minha quantidade de energia lá no sensível? O valor da quantidade do etanol. Então, vamos fazer aqui agora para o sensível da água. MC delta-θ da água. Tá? Aqui a gente estava falando do etanol. Então, ele usou toda essa energia aqui, ó, para aquecer essa quantidade de água que eu quero descobrir a 60 graus. Então, 3 vezes 10 à sexta igual a M vezes o C, que é o calor específico da água, que é 4,2 ou 4,20, vezes a minha variação de temperatura, que é 60. Ele não pede para fazer, ele já me dá a variação, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 10 à sexta vai ser igual a massa vezes 60 vezes 4,2 vai dar 252. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo.
3 vezes 10 a 6 tem a mesma coisa que 3 milhões, tá? Porque é 3 com mais 6 zeros, dividido para 252. Quando você fizer essa continha, isso aí vai dar aproximadamente 11.904, perdão, 0,7 gramas. Só que ele quer aproximadamente em quilogramas. Então, eu teria que fazer o quê? Dividir isso aqui por 1.000. Então, eu divido por 1.000 para colocar em quilogramas. A massa vai ser aproximadamente 11,9, né? 11,9 quilogramas. Então, quem é que está mais próximo aqui da resposta? Aproximadamente, né? A minha massa vai ser aproximadamente 12 quilogramas. Resposta, letra D. Tá bom, pessoal? Então tem que compreender as questões de quantidade de calor caem muito, a questão de equilíbrio térmico cai muito, tá? Estudem equilíbrio térmico, quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, clássicos dos vestibulares, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.